Existe um lugar que nunca foi planejado para a humanidade. Nem uma única linha das Escrituras atribui sua criação ao destino humano. Mateus, capítulo 25, versículo 41, revela o destinatário original. E não é quem a maioria imagina. A história de como esse lugar surgiu começa muito antes da Terra existir, muito antes do primeiro sopro de vida em Adão, num evento cósmico que reescreveu as regras da eternidade. Para entender o inferno, você precisa voltar ao ponto mais antigo que as Escrituras permitem alcançar. Não ao Gênesis, não à criação do mundo. Mais atrás, ao momento em que tudo era apenas Deus e os seres que ele havia formado antes de qualquer partícula de matéria existir. Seres de uma ordem tão elevada que a linguagem humana precisou emprestar palavras como fogo, pedras preciosas e luz para tentar descrever o que eles eram. Ezequiel, capítulo 28, abre uma janela para essa realidade. E o que aparece do outro lado é perturbador. Havia um ser, não um ser qualquer. O texto original hebraico o descreve como o querubim ungido que cobre. Uma expressão que aparece uma única vez em toda a Bíblia, indicando uma posição exclusiva, sem paralelo em nenhuma outra criatura. Sua descrição em Ezequiel 28, versículos 13 e 14, desafia qualquer tentativa de visualização comum. 9 pedras preciosas cobriam sua estrutura: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, cada uma engastada em ouro. E esse ouro não era adorno, fazia parte da sua própria constituição. O texto diz que seus tambores e suas flautas foram preparados no dia em que foi criado. Esse ser não apenas existia na presença de Deus, ele produzia adoração como parte da sua natureza. Cada movimento gerava som. Cada deslocamento produzia algo que só pode ser descrito como música involuntária, como se a própria estrutura dele fosse um instrumento vivo, ressoando glorificação a cada fração de segundo. Coloca na perspectiva o que isso significa. Não era um anjo comum entre milhões, era o ser mais próximo do trono. Caminhava no meio das pedras de fogo, uma referência que a maioria dos estudiosos associa à presença imediata de Deus, ao pavimento celestial, descrito em Êxodo capítulo 24, versículo 10, onde Moisés viu algo como uma calçada de safira sob os pés do Criador. Esse querubim transitava ali com naturalidade, tinha acesso irrestrito, ocupava o ponto mais elevado da hierarquia criada. Nenhum serafim, nenhum arcanjo, nenhuma outra classe de ser celestial mencionada nas Escrituras ocupa a posição que esse querubim ocupava. Ele era o topo absoluto da criação e era perfeito. Ezequiel 28, versículo 15, registra com exatidão cirúrgica: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Perfeito. Não quase perfeito, não com potencial para a perfeição. Perfeito, completo, sem defeito, sem inclinação para o erro, sem tendência à corrupção. Isso torna o que aconteceu depois infinitamente mais grave, porque elimina qualquer argumento de predisposição. Nada no design desse ser apontava para o que ele se tornaria. Nenhuma falha de fabricação, nenhum defeito oculto. A perfeição era integral, verificada e declarada pelo próprio Criador. E então algo mudou. O versículo seguinte completa a frase mais perturbadora de Ezequiel: até que se achou iniquidade em ti. A palavra hebraica usada aqui é avel, injustiça, perversão, distorção. Não veio de fora, não foi influência de outro ser. Não existia tentador para tentar o tentador original. A iniquidade foi encontrada dentro dele. Brotou onde nada daquilo deveria existir. Como uma célula cancerígena surgindo num organismo perfeito, exceto que esse organismo havia sido montado molécula por molécula pelo próprio Criador.
Esse é o paradoxo que teólogos debatem há milênios sem chegar a um consenso definitivo. Como o mal nasce dentro da perfeição? O texto bíblico não explica o mecanismo, apenas registra o fato com a frieza de um laudo médico. E o fato é brutal. Ezequiel 28, versículo 17, acrescenta a causa identificável. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A beleza dele tornou-se combustível para a soberba. A sabedoria que deveria mantê-lo em adoração se distorceu em ambição. O esplendor, que era reflexo da glória de Deus, passou a ser tratado como mérito próprio. Ele olhou para si mesmo e, em vez de ver um espelho do Criador, viu um rival. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, revela o que aconteceu dentro daquele ser a partir desse momento. 5 declarações consecutivas que começam com "eu farei", e cada uma delas é uma escalada de ambição cósmica. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens. E a última, a que selou tudo. Serei semelhante ao Altíssimo. Não era desejo de destruir Deus, era desejo de equivalência, de ocupar o mesmo nível, de dividir ou substituir o trono. 5 frases, 5 punhais na ordem cósmica, e o universo nunca mais seria o mesmo depois delas. O que se seguiu não foi uma batalha como as que a imaginação popular retrata, com espadas flamejantes e explosões cósmicas num campo de guerra celestial. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, descreve o conflito com uma precisão que deveria arrepiar qualquer pessoa que leia com atenção. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram de volta. E o texto diz algo que muda tudo. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Observa a construção. Não diz que foram derrotados em combate prolongado. Diz que não prevaleceram. E que o lugar deles simplesmente deixou de existir no céu. Como se a própria estrutura celestial os tivesse expelido. Rejeitado. Apagado. O espaço que ocupavam foi selado como se nunca tivesse existido. O texto de Apocalipse identifica esse ser com 4 nomes distintos num único versículo. O grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Cada nome revela uma dimensão diferente do que ele se tornou. Dragão, poder destrutivo bruto. Serpente, engano calculado, manipulação ancestral. Diabo, acusador sistemático dos seres que Deus ama. Satanás, adversário declarado do trono eterno. 4 identidades comprimidas num único ser que começou com 9 pedras preciosas, flautas de ouro e acesso irrestrito à presença do Altíssimo. A queda não apenas mudou sua posição, reescreveu sua natureza por completo, e ele não caiu sozinho. Apocalipse 12, versículo 4, registra que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. A interpretação mais aceita entre estudiosos bíblicos e sustentada pelo contexto do próprio capítulo é que essas estrelas representam anjos, 1/3 das hostes celestiais. Dimensiona o que isso significa. Se as hostes celestiais são descritas em Daniel, capítulo 7, versículo 10, como milhares de milhares servindo a Deus e milhões de milhões assistindo diante dele. 1/3 desse número é algo que ultrapassa qualquer capacidade de cálculo humano. Não centenas, não milhares. Possivelmente bilhões ou trilhões de seres angelicais que olharam para o querubim rebelde e fizeram uma escolha: segui-lo. Abandonar suas posições, deixar a habitação que lhes fora designada, trocar certeza eterna por uma aposta contra o próprio Criador. E é nesse exato ponto que a história do inferno realmente começa. Porque antes dessa rebelião, o inferno não existia. Não havia necessidade.
não havia para quem. O conceito de separação eterna de Deus não tinha razão de ser num universo onde todos os seres criados funcionavam em perfeita harmonia com o Criador. Não existia destino de tormento porque não existia rebelião para atormentar. O inferno não é parte do design original da criação. É consequência, é resposta. É o resultado direto de uma escolha que nunca deveria ter sido feita por um ser que nunca deveria ter desejado o que desejou. O fogo eterno nasceu no momento exato em que a eternidade foi quebrada pela primeira vez. Mateus capítulo 25, versículo 41. Contém as palavras mais claras de Jesus sobre esse assunto. E a construção da frase é cirúrgica. Ele não diz o fogo preparado para os pecadores, ou o fogo preparado para os desobedientes, ou o fogo preparado para a humanidade caída. Ele diz, com precisão absoluta, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preparado. A palavra grega usada é etoimasmenon, algo feito com antecedência, com propósito específico para destinatários específicos. O inferno foi projetado com o endereço certo, e esse endereço não era humano. Nunca foi. Agora, para entender como a linguagem bíblica sobre esse lugar se desenvolveu ao longo dos séculos, você precisa acompanhar a progressão dos termos que as Escrituras utilizam, porque cada termo revela uma camada diferente da mesma realidade. No Antigo Testamento, o termo predominante é Sheol, usado 65 vezes no texto hebraico original. O Sheol não era exatamente o inferno como a maioria entende hoje. Era o domínio dos mortos. O lugar para onde todos desciam após a morte, justos e injustos, sem distinção aparente. Jacó esperava descer ao Sheol quando morresse. Davi mencionava o Sheol. Era um conceito de existência pós-morte, sem a carga moral definitiva que os termos posteriores carregariam. Mas dentro do Sheol, as Escrituras começam a revelar divisões que mudam tudo. Jesus, em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, descreve o que acontece nesse mundo dos mortos com uma especificidade que nenhum outro texto bíblico oferece. A narrativa do rico e Lázaro mostra dois compartimentos separados por um grande abismo intransponível. De um lado, o seio de Abraão, consolo, paz, descanso. Do outro, tormento, chamas, sede insuportável e uma distância que nenhuma alma podia cruzar, por mais que quisesse. O rico podia ver Lázaro, podia conversar com Abraão do outro lado, mas não podia mudar de posição. Nem uma única vez. A divisão era irreversível e definitiva. Esse detalhe muda a compreensão inteira. O Sheol não era um destino único e uniforme. Era um domínio com separações internas, e essas separações refletiam algo que aconteceu muito antes de qualquer ser humano morrer. Refletiam a separação original, a queda do querubim, o momento em que a iniquidade brotou onde não deveria existir, e o próprio tecido da realidade precisou se reorganizar para acomodar a consequência. O hebraico tem outro termo que precisa ser examinado com cuidado, Geena, transliteração do grego Gehenna, que por sua vez vem do hebraico Gehinnom, o vale dos filhos de Inom. E aqui a história ganha uma camada física, geográfica e visceralmente humana. O vale de Inom era real, ficava ao sul e sudoeste da antiga Jerusalém. Você pode visitá-lo ainda hoje. É um parque público, mas o que acontecia ali nos tempos antigos transforma esse nome num dos mais carregados de horror em toda a literatura bíblica e histórica. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 10. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 3, e Jeremias, capítulo 7, versículos 31 e 32, registram que nesse vale os israelitas, sob influência de reis idólatras como Acás e Manassés, queimavam seus próprios filhos como oferenda ao deus Moloque, crianças sacrificadas vivas no fogo,
O som de tambores e instrumentos era usado deliberadamente para abafar os gritos. O nome hebraico Tofete, o local exato dos sacrifícios dentro do vale, possivelmente deriva de Tof, que significa tambor. Tambores tocando para cobrir o som de crianças queimando vivas nos braços de metal incandescente de um ídolo. O nível de depravação humana que esse vale representa é quase impossível de processar. Depois que o rei Josias profanou o local para impedir permanentemente os sacrifícios, o vale de Rinom se transformou no depósito de lixo de Jerusalém. Restos de animais mortos, lixo doméstico em decomposição, corpos de criminosos executados que não tinham direito a sepultamento. Tudo era lançado ali. E para conter a pestilência e o risco sanitário, o fogo era mantido aceso permanentemente. Enxofre era adicionado em grandes quantidades para acelerar a combustão. Vermes se alimentavam incessantemente do que o fogo não conseguia consumir. Era um lugar onde, literalmente, o fogo não se apagava e o verme não morria. O ar era irrespirável. O cheiro podia ser sentido a quilômetros quando o vento soprava na direção da cidade. Dia e noite, uma coluna de fumaça densa subia daquele vale. Quando Jesus, em Marcos capítulo 9, versículo 48, usou exatamente essas palavras, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada pessoa que o ouvia sabia exatamente a que ele se referia. Não era metáfora abstrata, não era linguagem figurada desconectada da realidade. Era o vale que ficava a poucos minutos de caminhada de onde eles estavam. O cheiro chegava até as muralhas da cidade quando o vento mudava de direção. Jesus pegou o lugar mais horrível, mais repulsivo e mais carregado de memória traumática que seus ouvintes conheciam pessoalmente e disse: "O destino eterno, preparado para o diabo e seus anjos, é infinitamente pior do que isso que vocês veem e cheiram todos os dias." E aqui entra um detalhe que quase nunca é mencionado nas discussões populares sobre o tema. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia inteira. Não foi Moisés, não foi Paulo, não foi João nas visões do Apocalipse. Foi Jesus, o mesmo que curou leprosos, abraçou crianças rejeitadas, perdoou a mulher adúltera e chorou diante do túmulo de Lázaro. Em Mateus sozinho, Jesus menciona o Geena 7 vezes. Ele descreveu o lugar como trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Uma expressão que aparece 6 vezes nos evangelhos, sempre nos lábios dele, nunca de outra pessoa. Ele comparou o destino dos condenados a ser lançado na fornalha de fogo. Ele disse sem hesitação que era melhor uma pessoa arrancar o próprio olho ou cortar a própria mão do que ir para lá com o corpo inteiro. De onde vem essa intensidade nas palavras de Cristo? Do fato de que Jesus não falava como teórico, como estudioso ou como profeta que recebeu revelação parcial. Ele sabia. Ele havia estado na eternidade antes de se fazer carne. João capítulo 1, versículo 1, declara que ele estava com Deus no princípio, antes de qualquer coisa existir. Colossenses capítulo 1, versículo 16, afirma que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tronos, dominações, principados e potestades. Isso inclui o querubim que caiu. Jesus criou o ser que se tornaria Satanás. Ele presenciou a rebelião, ele viu a queda. Ele participou da decisão de criar o lugar de consequência eterna. Quando Jesus falava do inferno, não repetia teologia aprendida, falava com a autoridade incontestável de quem havia testemunhado cada etapa, da perfeição radiante do querubim à sua corrupção interior, da rebelião aberta à expulsão definitiva, da criação do fogo eterno, à tragédia de ver seres humanos caminhando voluntariamente na direção de um destino que nunca foi desenhado com o nome deles. O apóstolo Pedro acrescenta outra camada a essa história em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Ele revela que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro. E essa é a única vez que essa palavra aparece em todo o Novo Testamento. O termo grego Tártaro era conhecido na cultura helenística como o lugar mais profundo do mundo inferior, abaixo do próprio Hades, reservado para os piores criminosos da mitologia. Pedro deliberadamente usa essa referência cultural para comunicar algo que transcende qualquer mitologia. Existe um lugar real de detenção onde anjos caídos estão contidos enquanto aguardam o julgamento final. O Tártaro não é o destino permanente deles, é a prisão temporária, a antessala do veredito. O lago de fogo, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, é o destino final e irreversível. E Judas, versículo 6 da sua epístola, complementa com detalhes adicionais. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Prisões eternas, escuridão total, reservados sob custódia para um julgamento que já tem data marcada e veredito definido antes mesmo de ser convocado. Esses são os anjos que seguiram o querubim rebelde na sua insurreição original. Os que compuseram aquele um terço devastador. E cada um deles permanece contido, restringido, aguardando o tribunal descrito no Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 desenha a sequência final com uma clareza que não deixa espaço para ambiguidade ou interpretação alternativa. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Para todo o sempre. A expressão grega original é eistous aionas ton aionon, literalmente, pelos séculos dos séculos. Uma construção superlativa que indica duração sem fim, sem intervalo, sem pausa e sem possibilidade de término. Não há cláusula de saída, não há revisão processual, não há instância de apelação. O querubim que andava entre pedras de fogo na presença gloriosa de Deus será consumido pelo fogo, na ausência eterna de Deus. A ironia é devastadora e deliberada, mas o versículo que congela o sangue vem logo depois. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito, seres humanos, pessoas reais com nomes, histórias e escolhas, não porque o lago foi feito para elas, mas porque escolheram, consciente ou inconscientemente, o mesmo caminho que o querubim original inaugurou, a mesma autonomia radical, a mesma recusa da autoridade do Criador, a mesma declaração silenciosa ou explícita que ecoa Isaías 14. Eu serei meu próprio Deus. Observa o que isso revela na prática. O inferno, o lago de fogo eterno, foi engenhado, projetado e preparado para um ser específico e seus seguidores angelicais. Cada ser humano que termina nesse lugar está tecnicamente ocupando um espaço que não foi construído para ele. É como ser preso numa cela projetada para outro tipo de criminoso. Você não deveria estar ali. O sistema não foi montado pensando em você. Mas suas escolhas, acumuladas ao longo de uma vida inteira, levaram você para dentro de paredes que foram erguidas para conter outra criatura. E é aqui que a narrativa bíblica sobre o inferno se torna mais complexa e mais profundamente perturbadora do que qualquer redução simplista permite capturar. Porque as Escrituras não apresentam Deus como um ser que empurra pessoas para o tormento com satisfação ou indiferença. Apresentam um Deus que fez absolutamente tudo o que era possível fazer para evitar que qualquer ser humano sequer chegasse perto daquele destino. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara com clareza: o Senhor não retarda a sua promessa,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Longânimo, paciente além de qualquer medida humana, esperando, dando tempo, estendendo oportunidades geração após geração, como alguém que segura a porta aberta e grita para as pessoas saírem de um edifício em chamas, enquanto as vigas já estalam. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, reforça com uma declaração que não admite ambiguidade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos, sem exceção étnica, geográfica, social, moral ou histórica. O desejo divino registrado nas Escrituras é inequívoco e repetido. Nenhum ser humano deveria ir para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Cada pessoa que acaba lá representa, sob a perspectiva bíblica, uma tragédia. Não uma vitória da justiça divina, mas uma derrota da vontade humana diante de uma oferta que foi estendida com paciência sobre-humana até o último segundo possível. E essa é a parte da história que quase nunca se conta por completo nos púlpitos e muito menos nas conversas cotidianas. O Éden não foi apenas o cenário da tentação humana. Foi o segundo capítulo da mesma guerra cósmica. O querubim, que havia falhado em tomar o trono pela força, mudou de estratégia. Decidiu corromper a criação feita à imagem de Deus. Gênesis capítulo 3. Não é uma narrativa isolada sobre uma maçã e uma serpente. É a continuação direta e lógica de Isaías 14 e Ezequiel 28. O mesmo ser, a mesma ambição destrutiva, apenas um método diferente. Se não podia derrubar Deus diretamente, tentaria destruir o que Deus mais amava, a criatura feita à sua imagem e semelhança. A serpente no jardim não ofereceu a Eva poder militar, riqueza material ou longevidade. Ofereceu exatamente o que havia desejado para si mesma, equivalência com Deus. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mesma isca embrulhada em papel diferente. A mesma mentira central revestida de curiosidade intelectual. A mesma proposta que gerou a queda original, agora reembalada para consumo humano. E funcionou. A humanidade mordeu, literalmente, a oferta de autonomia. E a partir daquele instante, o destino que havia sido preparado exclusivamente para o diabo e seus anjos passou a ser uma possibilidade real para seres que jamais deveriam estar naquela lista. O plano de resgate começou no mesmo instante da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 15, registra a primeira promessa messiânica da Bíblia, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus não esperou. Não consultou, não hesitou. No mesmo momento em que a tragédia se consumou, o resgate foi anunciado, e a partir dali, cada sacrifício no Antigo Testamento apontava para esse momento de libertação. Cada cordeiro degolado sobre o altar era um lembrete visual e sangrento. Alguém vai precisar pagar um preço incalculável para que você não vá para onde nunca deveria ir. Cada profeta que alertou Israel sobre o julgamento estava, no fundo, gritando a mesma mensagem urgente. Não sigam o caminho do querubim. Não escolham autonomia sobre obediência. Não troquem a presença do Criador pela ilusão de serem seus próprios deuses. Hebreus capítulo 2, versículo 14, revela a estratégia final de Deus com uma precisão que deveria parar qualquer leitor no meio da frase. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O Criador se fez criatura, o Eterno entrou no tempo. Aquele por quem e para quem o querubim original foi criado assumiu forma humana, frágil, mortal, vulnerável, especificamente para destruir o poder do querubim caído. Não com exércitos angelicais em formação de combate,
não com demonstração esmagadora de força cósmica, com morte. A morte voluntária do próprio Filho de Deus foi a arma que desarmou o adversário para sempre. E quando Cristo morreu na cruz, Mateus capítulo 27, versículo 51, registra que o véu do templo, aquela cortina espessa que separava o santo dos santos do restante do mundo durante séculos, rasgou de alto a baixo. De alto a baixo. A direção importa. Indica que a ação veio de cima, não de baixo. Deus rasgou a separação. A barreira entre sua presença e o povo, que existia desde os dias de Moisés no Sinai, foi eliminada num único ato soberano e irreversível. O acesso foi restaurado. O caminho para a presença de Deus, que havia sido bloqueado desde o Éden, foi reaberto pela morte daquele que havia criado o próprio Éden. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, completa o quadro da cruz com uma linguagem de triunfo militar. Cristo despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Despojou, expôs. Triunfou. 3 verbos de vitória total. A cruz não foi derrota disfarçada, foi tribunal público. Foi o momento exato em que o destino do querubim rebelde e de todos os seus seguidores foi publicamente confirmado sem possibilidade de recurso. E, simultaneamente, o momento em que a humanidade recebeu uma rota de fuga permanente do destino que nunca foi projetado para ela. O inferno continua existindo. O lago de fogo aguarda seus destinatários originais, com paciência inabalável. Apocalipse 20 descreve em detalhes o momento futuro em que Satanás será finalmente lançado no lugar que foi preparado desde a rebelião especificamente para ele e para os que o seguiram. Mas entre a criação desse lugar e sua ocupação final, existe uma janela de tempo. E dentro dessa janela, bilhões de seres humanos ao longo de toda a história tomam a decisão que define onde passarão a eternidade. A história do inferno não é uma história sobre um lugar. É uma história sobre escolhas. A primeira escolha foi feita por um ser que tinha tudo. Beleza incomparável, posição suprema, acesso direto e irrestrito ao Criador, e decidiu que queria mais. A consequência dessa escolha criou um destino que não existia antes dela. Cada ser humano que já viveu herdou algo desse momento original, a capacidade de escolher. O mesmo livre-arbítrio que transformou o querubim mais glorioso de toda a criação no adversário mais temido do universo é exatamente o que opera em cada decisão humana. E todos os dias, em cada esquina do planeta. O inferno não foi criado para você, mas a porta está aberta. E o que determina quem entra não é um decreto arbitrário do céu. É o mesmo princípio que iniciou tudo. Uma escolha. A primeira escolha errada criou o inferno. A sua próxima escolha determina se você jamais precisará conhecê-lo.